Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos, sejam bem-vindas. Meu nome é Michele, eu sou bibliotecária e atuo no Centro de Recursos de Aprendizagem da Biblioteca Central, que é responsável pelos treinamentos oferecidos pelo SBU à comunidade. Vamos então dar início à Elsevier Week Unicamp 2021, que é um evento realizado através de uma parceria entre o Sistema de Bibliotecas da Unicamp e a Elsevier. Então, durante toda essa semana, nós teremos vários webinários com sessões relacionadas à pesquisa acadêmica e ao uso de diversas ferramentas, fontes de informação. Para iniciar nossa semana, teremos agora o treinamento Introdução à Publicação Científica, que será ministrado pelo Sérgio Vidal, da equipe da Elsevier. Então, eu gostaria de agradecer, em nome do SBU, a parceria com a equipe da Elsevier no oferecimento desse treinamento e também de todos os treinamentos que ocorrerão durante a semana, e ao apoio do Sérgio e da equipe dele na organização. Então, nós já vamos começar, mas antes eu gostaria de dar só alguns recadinhos rápidos, tá? Vocês poderão fazer as perguntas durante a apresentação, pelo ícone QIA, que está aqui na barra inferior da tela de vocês. Nós estaremos coletando essas perguntas no decorrer do treinamento e, terminado, o Sérgio poderá responder para vocês. Vocês receberão um certificado de participação desse treinamento, que será encaminhado para vocês por e-mail, para ser baixado pelo e-mail. Esse treinamento também será gravado e disponibilizado posteriormente no canal do SBU no YouTube. Tá? Eu vou deixar o link do canal aqui no chat para vocês. Então, agora eu passo a palavra ao Sérgio para que dê início ao treinamento e um bom treinamento para todos. Sérgio. Muito obrigado, Michele. Bom dia a todos. Um prazer estar com vocês aí mais uma vez nesse nosso evento da Elsevier Week Unicamp, evento realizado anualmente, como disse a Michele, nessa parceria entre o CIB Unicamp e a Elsevier. Teremos programação aí durante toda a semana, vocês desde já estão convidados, e hoje, nesse momento, iniciamos com uma das apresentações que mais atrai usuários, né, que trata de temas muito interessantes, que é a introdução à publicação científica, ou introdução à publicação acadêmica. O que nós vamos cobrir nessa apresentação? Nós vamos cobrir os caminhos da publicação científica, tá? Da publicação acadêmica. Vocês vão ver que a gente começa bem lá no início, né? Razões para a publicação, e depois a gente vai passando por todo o documento, a gente vai dando dicas sobre cada uma das partes de uma publicação científica, de um artigo científico, né? A gente vai focar mais no artigo científico, até a gente chegar no momento do envio desse artigo para publicação em uma revista. Tá? Eu, como a Michele disse, sou o Sérgio Vidal, eu sou consultor da Elsevier, há alguns anos aí trabalhando com as comunidades científicas, né, em tudo que diz respeito a esse apoio, a utilização das nossas ferramentas, como Science Direct, Scopus, o próprio Mendeley, tá? E tudo que eu vou colocar para vocês hoje é fruto dessa experiência e é fruto de conversas com diferentes editores de diferentes revistas da Elsevier. A Elsevier publica mais de 2.500 revistas, tá? E a gente tem contato direto com os editores, a gente tem contato direto com o corpo, não somente com o editor-chefe, mas com o corpo editorial das revistas, e através desses contatos e de cursos que a gente faz, a gente vai acumulando esse conhecimento e a gente vai compartilhando com vocês, tá bom? Como a Michele falou, as perguntas através do item perguntas e respostas, e aí eu vou respondendo se der durante a apresentação, mas é um pouco difícil durante essa apresentação, ela é muito intensa, mas no final a gente responde as perguntas na ordem que elas chegarem, tá bom? Então,
Bom, vamos começar com o seguinte, por que estamos aqui hoje, né? Por que que numa manhã de segunda-feira a gente tem mais de 300 pessoas reunidas num evento virtual para falar sobre publicação acadêmica, né? Estou certo que vocês sabem, e a gente está aqui hoje porque a publicação é uma necessidade do pesquisador, e é uma necessidade da comunidade científica, né? Imaginem como nós estaríamos hoje se as pesquisas científicas que se realizam não fossem publicadas, né? A gente estaria privado de todo esse conhecimento maravilhoso que é produzido pelos pesquisadores das mais diversas áreas, né? E, nesse momento, a gente tem um exemplo muito claro, né, que é a questão da Covid, né, da pandemia, das vacinas. Então, como que nós estaríamos se a gente não tivesse a ciência do nosso lado, a ciência trabalhando para nos ajudar, a ciência, acima de tudo, realizando com maestria o seu trabalho, né? Então, é por isso que a gente está aqui, porque o pesquisador precisa publicar. E aí tem essa máxima aí, né? Publique ou pereça, né? Eu costumo dizer que o ciclo de trabalho, né, dos pesquisadores é ler, escrever, publicar, ser lido, citado, e aí volta, ler, escrever, publicar, ser lido, ser citado e retorna. Então, é um círculo virtuoso, né? O círculo da publicação científica. Então, hoje, vocês sabem, milhares de artigos, eu arrisco dizer até milhões de artigos são produzidos aí anualmente, submetidos para publicação. Muitos são publicados, mas muitos também não são aceitos, principalmente daquela primeira vez, né? Então, os pesquisadores cada vez mais estudam para aperfeiçoar essas técnicas, que além de conhecer muito da área deles, né, eles também, principalmente aqueles que estão iniciando, têm que conhecer um pouquinho dessas técnicas para publicação, né? E é disso que a gente vai entrar mais a fundo agora. Bom, a nossa agenda, ela começa com o processo editorial, então eu quero dar uma ideia para vocês do que é o processo editorial, né? O que acontece com o artigo de vocês quando no momento que vocês enviam, que ele chega na revista, tá? Depois a gente vai falar das diversas partes do artigo, então eu dividi de uma maneira bem didática, tipo, saiba antes, coisas que a gente precisa saber antes de escrever, escolher o tipo de revista e artigo, questões de idioma e por aí vai, e aí ao final a gente vai falar um pouco sobre a submissão, né, o envio desse manuscrito, que ainda não é um artigo, né? Então, o manuscrito de vocês, pesquisadores, ele vai virar um artigo no momento que ele for aceito e que for publicado. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o envio desse manuscrito. Bom, a gente começa falando sobre o processo editorial. Bem, no momento que o artigo de vocês chega à revista, né, que ele sai lá do e-mail de vocês, que vocês dão aquele clique e ele chega na revista, ele passa por um processo editorial. E o maestro desse processo é o editor-chefe daquela revista, né? Ou editor somente, alguns falam editor-chefe, ou somente editor, mas é aquela pessoa que é responsável pelo processo em si, por esse processo editorial, que seleciona, né, os artigos adequados para publicação e os publica. Tá? O passo, né, principal desse processo é a revisão por pares. E a gente vai entrar já, já mais a fundo. Antes disso, eu queria falar com vocês um pouquinho das responsabilidades do editor. Então, eu disse para vocês que o editor é o maestro desse processo editorial, né? Então, ele é o responsável pela qualidade científica da revista, ele coordena todo o processo de revisão por pares, como a gente vai ver mais à frente, é ele que se comunica com os autores e com os revisores, tá? Normalmente, o editor de uma revista é um pesquisador
de destaque, né, na sua área, que é convidado. Dependendo do tamanho da revista, ele pode ter ali outros editores trabalhando com ele, né, a gente chama de corpo editorial, que vão ajudar, porque dependendo do tamanho da revista, recebe muitos e muitos artigos, não tem como uma pessoa só fazer. Mas sempre vai ter aquela figura que vai estar lá, que vai ser a responsável principal e que vai como que eu vou dizer, que vai avalizar, né, tudo que a revista publica e a garantia do que aquela revista publica. Bom, eu disse para vocês que o passo principal é a revisão por pares, né? Então, nessa altura do campeonato, eu entendo que vocês, principalmente aqueles que já estão aí nesse caminho de publicação, mas aqueles também que estão iniciando, já pelo menos ouviram falar na revisão por pares. E muitos têm aquele receio, né, para não dizer medo. Meu Deus, revisão por pares. E aí essa figura, ela destaca muito bem esse receio que a gente tem. Mas o que a gente vai fazer aqui hoje é desmistificar essa figura, né? É mostrar para vocês que os revisores são cientistas como vocês, que naquele momento foi convidado para exercer a função de revisor. Tá? Em geral, os revisores não são membros fixos da equipe da revista, né? Ou seja, não são staff, não são contratados para a revista. Eles são convidados pelo editor, pelo corpo editorial, de acordo com o seu conhecimento e o seu destaque em determinadas áreas, tá? Então, eles também passam pelo processo que vocês passam. Eles também, em algum momento, vão enviar o artigo deles, que vai ser revisado por outros editores, outros revisores, que são o que a gente chama de pares, né? Revisores ou pareceristas, tá? Vocês podem ter já ouvido falar em parecerista, é a mesma coisa, exatamente, são sinônimos, revisores, pareceristas. Então, vamos começar abrindo a nossa mente e desmistificando o processo de revisão por pares. Tá? Em geral, os revisores não recebem nenhum tipo de remuneração monetária, né? Ou seja, dinheiro. E aí a gente fala assim, poxa, mas ele trabalha de graça? Por incrível que pareça, a gente trabalha sim em prol da ciência. É claro que o revisor de uma revista, ele vai adquirindo prestígio na carreira científica dele, né? Então ele deixa de ser somente um autor que publicou um artigo, ele passa a ser um revisor, e aquilo vai entrar no currículo dele, né? Aqui no Brasil, por exemplo, dando o exemplo do Brasil, no currículo Lattes dele, e isso vai trazendo prestígio também para a carreira dele, tá? Mas, em geral, na grande maioria das vezes, não tem dinheiro envolvido. Algumas, por exemplo, a gente, a Elsevier, a gente dá algumas vantagens para os nossos revisores. Então, por exemplo, eles passam a ter acesso às nossas ferramentas por um determinado período de tempo, enquanto eles estão exercendo. Outras grandes editoras também dão alguns tipos de vantagens, mas dinheiro, para ser bem claro, na maioria das vezes não está envolvido, tá? É realmente amor. Bom, vamos lá então falar dos tipos de revisão por pares. Bom, a revisão por pares já ficou claro para vocês, né? Então, são outros revisores, são outros cientistas lendo o artigo de vocês. A revisão por pares, falando de uma maneira geral, é um processo duplo, né? Um processo de duas vias, tá? E ele pode ser melhor especificado nessas formas que vocês estão vendo aí nos slides, tá? Então, o mais comum é o single blind, onde os autores não sabem quem são os revisores, mas os revisores sabem quem são os autores, tá? Mas existem alguns que são mais, como é que eu vou dizer? Não seria detalhado, mas são mais claros, tá? Claros no sentido de cada vez mais dar segurança. Então, tem o double blind, tem o triple blind e tem
o processo aberto, né? Então, aí é só a gente acompanhando o raciocínio. Então, se no single blind, os autores não sabem quem são os revisores, mas os revisores sabem quem são os autores, no double blind, nem os autores, nem os revisores sabem quem são os outros, né? E no triple blind entra também a figura do revisor que não sabe quem são os autores, tá? O editor, né, que não sabe quem são os autores. Claro que ele sabe quem são os revisores, mas ele não sabe quem são os autores. E o processo aberto, tá? Onde os autores conhecem os revisores e os revisores conhecem também os autores. Quando eu estou falando conhecer, gente, vejam, não é conhecer no sentido que a gente usa muito de conhecer a pessoa, de ter contato, né? Não, não é isso. Simplesmente você sabe, você viu os nomes lá das pessoas, tá? Todos esses processos são reconhecidos pelo meio científico, tá? Embora o processo aberto praticamente não se usa mais hoje em dia, então pelo menos um nível de blindness, ou seja, um nível de segurança aí de sigilo vai existir, e como eu disse para vocês, o mais comum é o single blind. As nossas revistas, a Elsevier, todas passam por um processo de revisão por pares. Isso é importante para vocês, principalmente que estão iniciando. No momento de enviar o artigo de vocês para publicação, procurem revistas que tenham processo de revisão por pares. É um selo de garantia da revista, tá? É um selo do que o que vai ser publicado naquela revista é conhecimento científico 100% confiável. Tá bom? Então, isso traz segurança para vocês, e mais do que segurança para vocês, isso traz para vocês desenvolvimento e reconhecimento, né? Porque é muito mais provável vocês receberem citações, serem lidos em revistas revisadas, do que em revistas não revisadas, tá bom? Então, estejam sempre atentos a isso aí. Bem, entrando um pouquinho mais nisso aí, né? A maioria desses pontos aí eu já falei para vocês, só esclarecendo o seguinte, quando no processo de triple blind, né, como é que é feita a distribuição? Já me perguntaram isso, né? A distribuição dos artigos para os revisores, né? Então, essa distribuição é feita por um sistema. Então, as revistas têm lá os seus revisores nas suas diversas áreas, dependendo da revista, né? E no momento que o artigo chega e que ele passa pelo primeiro crivo do editor, esse sistema automaticamente distribui para os revisores. Tá? Então, esse processo é totalmente imparcial, ele é desenhado para ser imparcial, e ele, mais uma vez, tem o objetivo de aprimorar o trabalho, tá? E dar segurança para vocês, ok? Quando eu disse para vocês lá na frente que o editor é o maestro desse processo, eu queria deixar claro um ponto dessa questão, né? O editor, como vocês vão ver no próximo slide, ele pode recusar o artigo sem mesmo mandar para os revisores, tá? Então, assim, o editor, ele tem esse poder de, antes de mandar para a revisão, ele simplesmente já negar, por alguns critérios que a gente vai ver um pouquinho mais à frente, tá? Mas questões do tipo, questões de idioma, que a gente vai entrar mais a fundo, né? Quando eu falo idioma, eu falo a questão da escrita mesmo, ortografia, concisão, coerência, algumas partes do artigo, né, do manuscrito, que o editor vai prestar uma atenção mais cuidadosa, como a introdução, por exemplo. Então, se ali ele já detectar alguma coisa, ou até algumas coisas básicas, né, gente, que eu falo nessa apresentação, que é o seguinte, vejam, algumas revistas não publicam artigos de revisão, né? Algumas revistas só publicam artigos originais. Então, muitas vezes, se o autor, né, o pesquisador, ele às vezes não atenta para esse fato, escreve uma revisão e manda para determinada revista, o trabalho dele vai ser rejeitado sem qualquer tipo de revisão, né? Porque o editor vai ver lá, não, revisão a gente não publica, e vai devolver, vai rejeitar. Então, por isso que, como a gente vai ver mais na frente, é muito importante escolher
a revista, o tipo de documento que a gente vai publicar, tá? Bom, aí vocês têm uma visão espacial do processo de revisão por pares, tá? Então, não é nada mais que isso, é uma coisa simples, mas vejam que o editor está no centro disso aí, então é ele que faz, como a gente diz, né, corriqueiramente, ele que faz o meio de campo, né, porque ele recebe o artigo, o manuscrito, ele faz dá aquela primeira olhada, né, ele pode rejeitar imediatamente, se ele não rejeitar, ele vai enviar para os revisores, tá? Se a revista é uma revista que tem um processo de revisão por pares, esse manuscrito nunca vai ser aceito imediatamente, né? Porque ele tem que passar pela revisão por pares. Então, o editor envia para os revisores voltam para o editor e o editor, nessa volta, ele toma a decisão de aceitar os pareceres, né, as opiniões dos revisores, dos pareceristas, ou se os revisores fizerem algum tipo de pergunta que o editor julgue necessário perguntar para os autores, aí ele vai enviar novamente para os autores, para que os autores possam responder a essas perguntas, a essas observações. Geralmente é o que acontece, tá? Mas aqui nesse slide, o que quero que fique claro para vocês, o meio de campo é o editor, ok? O editor não aceita sem passar pelos revisores, ou seja, aceita para publicação, e ele pode rejeitar imediatamente, tá? Então, nessa primeira fase, o aceite do editor não é um aceite para publicação, e sim um aceite para revisão daquele conteúdo. Bem, então falamos um pouquinho do processo editorial, aí vamos agora falar do documento que, de certo, é o que vocês mais estão aí esperando. Vamos lá. Vamos começar com algumas coisas que a gente precisa saber antes de escrever, tá? Então, a coisa principal que o autor precisa saber antes de começar a escrever é que ele não está escrevendo para ele. O manuscrito de um artigo científico, o artigo científico é uma coisa que vocês estão escrevendo para o outro, para os leitores. E desde o início, vocês têm que ter isso muito claro. Muito claro. Eu digo assim, desde o início, vocês têm que ter uma visão holística daquele trabalho, né? Vocês têm que enxergar aquilo ali como um todo. E, principalmente, tá? Colocar-se nos sapatos, né? No papel dos seus leitores. Esse é o principal. Eu acrescento aí também que a gente tem que sempre dar uma olhada como editor e como revisor, porque afinal, antes de chegar no leitor, esse trabalho de vocês vai passar por essas duas figuras, tá? Tudo que vocês escrevem, ou que vocês escrevam, melhor dizendo, vocês têm que pensar assim, tá claro para o outro? Tá claro para um outro pesquisador? Né? Porque a gente tem isso, né? Às vezes a gente escreve uma coisa que para a gente está muito clara. A gente vai falar um pouquinho mais à frente de detalhes sobre utilização de jargões, utilização de abreviaturas e outras coisas, que para a gente está muito claro, mas será que está claro para o outro? Né? E o manuscrito de vocês, o artigo, tem que estar claríssimo para o outro. Então, essa é a primeira questão. Aí eu dou umas dicas, né? Vocês vão ter os slides, eu não vou ler todos os slides, né? Senão a apresentação fica chata. Mas eu dou algumas dicas, né? Então, antes mesmo lá de começar a escrever o meu manuscrito, eu vou fazer lá um scratch, né? Que a gente fala. Então, eu vou escrever lá a mensagem central da minha pesquisa, vou tentar resumir aquilo ali em uma ou duas frases, posso pedir para alguém ler já nesse momento, né, essas duas frases, olha, isso aqui faz sentido para você de alguma coisa? Isso aqui aguça a sua curiosidade? Você gostaria de saber mais sobre isso? Esse tipo de coisa a gente já começa a fazer nisso aí, né? Bom, tendo essa ideia na cabeça, existem algumas coisas que, e quando eu falo coisas aqui, eu estou falando de documentos que o pesquisador precisa conhecer, tá? Quando eu falei lá na frente para vocês dos revisores, dos editores, eu disse que ia colocar alguns pontos, é o que a gente vai fazer agora. Editores, gente, eles querem originalidade, tá? Isso aí é o cerne, né? É a alma do artigo científico, a originalidade.
Tá, claro, estou falando de artigos de pesquisa, existem artigos de revisões e outros tipos de publicações, mas artigo científico, de maneira geral, ele traz a novidade, ele traz o estado da arte, né, daquele determinado tema. Então, é isso que os editores querem. Tá? Vocês têm que ser hábeis o bastante, tá? Para além de mostrar o conhecimento que vocês têm daquilo ali, aguçar a curiosidade do editor de querer publicar aquilo ali na revista dele, né? A vontade dele querer publicar. Então, claro, não é só isso, né? Então, eles têm que estar atentos a padrões éticos, tá? Porque hoje em dia, né, acima de tudo e cada vez mais, e graças a Deus, a ética tem cada vez um lugar mais importante das publicações científicas, principalmente se a gente está falando aí de publicações que tratam de temas com relação a seres humanos, com testes e animais e tudo. Então, a ética sempre está acima de tudo, tá? O artigo ele tem que ter legibilidade, né? E aí eu vou entrar um pouquinho mais a fundo com a questão de precisão, concisão, coerência sempre. Por quê? Se ele de cara olha para o artigo de vocês e não encontra esses tópicos aí, claro que não exatamente, né, gente? Aí eu tô exemplificando, ele de cara vai rejeitar, não vai nem para os revisores, tá? E isso é o que todo mundo está esperando que não aconteça, né? Ninguém quer ter o seu artigo rejeitado imediatamente. Bom, vamos lá. Falando de documentos, o primeiro documento que vocês têm que conhecer ou saber que existe, né? Agora não é necessariamente conhecer, porque a gente ainda vai escolher a revista, mas vocês têm que saber que toda revista tem um documento que se chama Aims and Scope, tá? Que seria aí objetivos e escopo, tá? Pode ter um nomezinho diferente lá na revista X ou Y, mas em geral se chama Aims and Scope. É esse documento que diz o que a revista quer, o tipo de documento que ela publica, então é aí vocês vão saber se publica revisão, se não publica revisão, é aí que ela vai dizer, por exemplo, a cobertura dela em determinada área, né? Porque a gente sabe que as áreas temáticas, né? Elas podem se subdividir, se essa revista é estrita só naquele nicho específico, ou se ela também tem um escopo mais amplo, e aí vocês têm que verificar se isso aí se encaixa no trabalho de vocês. Se é uma revista de sociedade, né? Em geral, as revistas de sociedade têm esse escopo um pouco mais restrito, porque são as sociedades daquela própria área, né, como, por exemplo, a revista do Colégio de Cardiologia americano ou da Associação dos Dentistas dos Estados Unidos. Então, elas têm o foco um pouco mais restrito. Então, esse tipo de coisa vocês têm que saber, tá? Vocês têm que saber. E aí, para que vocês saibam da revista específica, vocês têm que saber que existe. E outro documento que eu, particularmente, eu julgo até mais importante em determinado momento, que é o guia para autores. Então, toda revista vai ter um guia para autores. Tá? Eu vou mostrar para vocês, com relação às revistas da Elsevier, como vocês encontram esse documento. Mas em outras revistas, vocês podem encontrar por um caminho diferente, mas ele tem que existir. Então, é o guia para autores que vai dizer para vocês assim, olha, aqui a gente usa o padrão ABNT, ou aqui a gente usa o padrão APA, para citações, tá? Aqui, os nossos artigos, eles têm essa estrutura, tá? X, Y, Z, W, e aí eles vão indicar lá. Tá? Para você enviar um artigo para a gente, o passo a passo é esse, esse e esse. A gente não aceita artigo em PDF, ou a gente só aceita manuscrito em PDF. Tá? Então, todas essas minúcias vocês vão ter no guia para autores. E eu digo sempre que eu faço essa apresentação, esse guia tem que estar no sangue de vocês. Tá? Então, esse aí é imprimir, é ler, é reler, é marcar, tá? Porque um deslize nesses critérios, vocês podem ter o artigo de vocês rejeitado lá pelo editor. Quer dizer, o grande trabalho, né, a ciência não foi nem vista. Imagina, gente, acontecer isso. Pô, nem olharam a ciência porque eu citei no formato errado.
sabe? Então, é muito importante que vocês conheçam isso aí. E lembrando que isso é tempo de vocês, né? Porque quando vocês enviam um artigo, sei lá, o editor pode demorar 1, 2 semanas para dar a primeira resposta, se vai para revisão ou não. Então, imagina se vocês esperam 2 semanas e ele diz, olha, não podemos aceitar porque você utilizou aqui uma estrutura diferente do que a revista utiliza, tá? Então, guardem esses 2 nomes. Aims and Scope e Guia para Autores. Guia para Autores eu vou falar daqui para frente direto. Então, vamos lá. Como é que eu encontro esse guia para autores nas revistas da Elsevier, tá? Então, vocês têm acesso, comunidade Unicamp, e não temos só Unicamp hoje, né? Eu já vi que temos participantes aí de outras universidades, mas, em geral, as universidades do Brasil têm acesso à Science Direct através do portal de periódicos da CAPES, tá? Uma ferramenta fantástica que vocês têm aí disponível para vocês. Então, todas as revistas da Elsevier estão no Science Direct, tá? Então, para conhecer o Aims and Scope e o Guia para Autores das revistas da Elsevier, vocês só precisam dar uma olhada no Science Direct, na página daquela revista, né, através do link Journals and Books, buscar a revista e lá vocês vão encontrar o Aims and Scope e o Guia para Autores, tá? E aí não tem como errar nessas coisinhas mais, essas minúcias, né, que são tão menos importantes do que o trabalho em si, mas que podem causar aí, no mínimo, um atraso na publicação do seu trabalho, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, né, como é que isso está organizado no Science Direct. Então, o Aims and Scope, ele está ali no sobre a revista, né, então vai especificar exatamente o que é aquela revista, e o guia para autores, para vocês terem ideia dos detalhes, né, então vejam aí, ele fala na introdução um checklist para vocês fazerem antes de enviar. Antes que vocês publiquem, ele lembra lá de ética, de um monte de coisa, padrão de citações, estrutura do artigo, tudo isso está aí, vocês podem fazer um download, é um documento em PDF, tá? E ter aquilo ali como parceiro de vocês nessa publicação. Bom, falamos então um pouquinho dessas coisas que a gente precisa conhecer antes, vamos falar agora de um outro passo também que é muito importante, que é a escolha da revista e a escolha do documento que vai ser publicado, né, do tipo de documento. É claro que essa lista não é exaustiva, né? Então, aí eu não tenho todos os tipos de documentos, eu coloquei 3 que são os mais comuns. Vocês sabem que uma revista científica publica distintos, né, diferentes tipos de documentos, cartas, editoriais e tudo. Eu destaquei aí os que são mais comuns, eu acho que mais interessante para a gente, tá? Então, vamos lá. Vocês vão selecionar a revista já de acordo com o Aims and Scope dela, claro, tem que ser, porque tem que estar de acordo com o trabalho de vocês, tá? Com o tipo de documento que ela publica e o que vocês querem publicar, aquele exemplo que eu dei lá no início, não é isso? E observando, no geral, a revista, né? Eu sempre digo assim, antes de escolher a revista, eu vou mostrar para vocês algumas ferramentas que ajudam nisso, tá? Mas a melhor forma de vocês saberem se o artigo de vocês, nessa questão de formatação, está de acordo com a revista, deem uma olhada nos artigos da revista, né? Vejam lá como que estão publicados. Muita gente pergunta assim, Sérgio, mas qual é o tamanho, quantas páginas? A introdução tem que ter quantas palavras? O resumo tem que ter quantas palavras? Gente, não existe uma resposta exata para isso, tá? Não, isso não está escrito na pedra, como a gente diz, né? Cada revista tem o seu estilo, então é muito interessante, e que, de certa maneira, acompanha o estilo da área, né? Um artigo da área de física, por exemplo, é diferente de um artigo da área de medicina. Então, cada área tem o seu estilo e as revistas meio que vão por esse estilo também. Então, é importante que vocês conheçam isso, tá? Com relação ao tipo de documento, está totalmente ligado ao tipo da pesquisa de vocês, né? Então, eu deixei esses aí para vocês conhecerem um pouquinho mais, mas essa é uma decisão que é única de vocês, né? Pesquisadores, autores. Bom,
Como é que eu vou chegar, Sérgio, na minha revista, né? Como é que eu vou conhecer a revista e saber que aquela revista é boa para mim? Existem tantas revistas? Sim, existem aí milhares e milhares de revistas, tá? Eu vou falar com vocês um pouquinho da Elsevier, mas vocês já sabem que isso se duplica nas grandes editoras, tá? A maioria das grandes editoras também tem ferramentas como essa que eu vou falar agora, com exceção de uma, né, que o Scopus é só nosso. Mas a primeira ferramenta que eu vou falar é o Journal Finder, o Elsevier Journal Finder, que é uma ferramenta gratuita, online, que vocês, somente conhecendo, inserindo algumas palavras no campo do resumo e do título ou palavras-chave, você já tem uma indicação de várias revistas que podem ser adequadas ao seu artigo, tá? Nunca vocês vão ter, olha, publique aqui nessa. Não, a gente dá uma lista para que vocês possam revisar. O que a gente faz é fornecer ferramentas como filtros, que vocês podem reduzir uma lista, às vezes, de 200, 500, para 10, 5, de acordo com os critérios que vocês vão adotar. Tá bom? E a gente tem também uma outra ferramenta que é dentro do Scopus, tá? Que é a ferramenta Compare Sources, tá? Então, se vocês não conhecem, a gente vai ter nessa semana aí com a Unicamp, Semana Elsevier Unicamp, a gente vai ter uma palestra com a minha colega Thais Vick, que ela vai falar sobre o Elsevier Journal Finder em mais detalhes, tá? Por isso até que eu não entro mais em detalhes nessa minha apresentação, porque ela entra, e vocês vão ter também detalhes sobre os Scopus, tá? Com a minha colega também, Aline Bastos, que vai fazer essa apresentação dos Scopus. Então, estejam atentos aí à programação dessa semana. Eu só coloquei aí para vocês verem a carinha do Elsevier Journal Finder, tá? Então, ele funciona dessa maneira, eu coloco ali algumas palavras no resumo, coloco algumas palavras no título, né, que eu já tenho na minha cabeça, não que nesse momento, assim, pela nossa ordem aqui, vocês ainda podem não ter exatamente o título, claro, porque o título vai vir no final, mas vocês já têm uma ideia, podem usar palavras-chave e tal, para ter uma ideia das revistas que vocês podem publicar. Em geral, esse passo mesmo ele vai ser feito mais no final, né? Depois que o trabalho já tiver mais estruturado, pelo menos as ideias, né? Não que ele já vai estar estruturado com as suas partes e tudo, mas vocês já vão ter a ideia. Tá bom? E aí eu posso filtrar, por exemplo, tem filtros muito interessantes, por exemplo, eu quero publicar rapidamente, então eu tenho um filtro ali que me indica as revistas que dão a primeira resposta, né, em média, em 1 ou 2 semanas. Então, eu posso filtrar por essas revistas. Tá? Eu tenho filtro, por exemplo, de métricas, como o site score, o fator de impacto. Então, eu quero publicar o meu programa de mestrado, acontece isso, tá, gente? O meu programa de mestrado ou de doutorado tem como requisito que eu publique um artigo numa revista que tem o site score acima de 2 ou acima de 3. Então, vocês já podem fazer esse filtro, tá? E, claro, por área temática e outros critérios. Então, não percam a palestra da Thais, que vocês vão conhecer mais sobre isso. E, claro, dos Scopus também, aonde vocês vão conhecer a ferramenta de Compare Sources, que aí eu botei só uma carinha para vocês, mas vocês vão ter oportunidade de conhecer mais a fundo, tá bom? Então, aí, todas as métricas que a gente pode utilizar nos Scopus para fazer essa comparação, né? Então, revistas que mais publicam, revistas que mais são citadas, revistas que têm as métricas de impacto maiores, tá? Tudo isso de uma forma bem intuitiva, através de gráficos e informações que podem ser exportadas, tá? Lembrando que vocês têm acesso aos Scopus através do portal de periódicos da CAPES, tá? E aí, utilizem, tá bom? Estou vendo que o meu colega Luiz Baginski acabou de publicar aí no chat também o link para o Compare Sources. Obrigado, Luiz. Sempre bom contar com o apoio dos colegas. Bom, terceira parte é o uso do processo correto para escrever seu artigo. Né? Aí vocês devem estar, porque assim, cada vez que eu vou andando, eu fico pensando assim, nossa, eles devem estar esperando a próxima parte, mas todas as partes são importantes, gente.
Vamos lá. O que é isso, Sérgio? O que é esse processo correto? Existe alguma coisa escrita? Eu vou encontrar isso em que lugar? No guia para autores, vocês vão ter um guia assim, bem claro, que vai ajudar vocês nesse processo, tá? Mas eu quis simplificar e eu quis colocar de uma maneira geral, porque, como eu disse para vocês, o guia para autores é um documento específico de cada revista. Tá? Então, eu quis colocar de uma maneira geral. Eu dividi em 3 partes. Junte os elementos do artigo, escreva um primeiro rascunho e reescreva e melhore. Vamos entrar um pouquinho mais a fundo nisso aí? Olha só, o que eu quero dizer quando eu digo junte os elementos do artigo? É que vocês preparem um esboço, tá? É que vocês preparem um primeiro rascunho. Vejam que o esboço ele vem antes ainda do rascunho, tá? Lá quando eu falei para vocês, olha, separem as ideias, tá? Que vocês querem, junte em uma ou 2 frases, destaque a novidade no artigo de vocês. Então, isso seria esse primeiro passo, tá? Eu coloquei mais alguns pontos aí que eu considero importante, tá? Então, vocês já começam nesse momento a separar o que vocês vão utilizar de gráfico, de tabela, né? Definir a principal descoberta, isso aí é fundamental, mas é claro também, há descobertas subsidiárias, né? Então, outras descobertas que advêm dessa daí, eu vou mencionar isso, eu vou agrupar tudo isso que eu tenho de maneira lógica, né? Os meus gráficos, as minhas tabelas, todo o material que eu tenho. Então, isso eu quero dizer quando eu digo junte os elementos do artigo. Selecionar referência. Gente, olha só, isso aí já começou lá no projeto de pesquisa, né? Lá no projeto de pesquisa, vocês já fizeram aquele referencial teórico, né? Aquela lista do que vocês pretendem ler para escrever aquilo ali. Claro que nem tudo que está no referencial teórico vai entrar no artigo de vocês, como uma citação efetiva. Mas, no nosso projeto de pesquisa, a gente tem que lá já definir aquilo que a gente acha que a gente precisa ler para escrever aquilo ali, né? Às vezes são obras, por exemplo, são obras referência naquela área, né? Então é uma coisa que eu tenho que ler se eu quero escrever naquela área. Bem, então, ou seja, essa seleção de referências, ela já começou lá no projeto de pesquisa, tá? Bom, então vamos lá. O segundo ponto é escrever o primeiro rascunho. Então, a gente já fez aquele esboço, né? Agora a gente vê para o rascunho. Esse rascunho não tem que ter estrutura de artigo, ele é um rascunho, né? Eu vou ali concatenar as minhas ideias, né? Colocar minhas ideias em ordem de acordo com o que eu separei no meu projeto, de acordo com algumas anotações que eu já fiz, né? Lá naquele início, ou no meu projeto de pesquisa. Eu não vou me preocupar muito com questão de ortografia. É claro que vocês estão escrevendo um artigo científico, essas coisas já estão dentro da gente, né? Mas eu não preciso ficar muito preocupado com isso nesse momento, tá? O principal nesse momento é eu organizar as minhas ideias de uma maneira lógica, concatenar os meus pensamentos, ligar os meus pensamentos, já organizar, aí seguindo, meio que indicando onde eu vou querer colocar o gráfico X, ou a tabela Y, tá? Tudo isso eu vou fazendo nesse primeiro esboço, tá? Eu disse para vocês lá no início sobre aquela questão do ciclo, né, do autor, do pesquisador, né? Então, ler, escrever, publicar, ser lido, ser citado, né? Então aí eu coloco algumas dicas sobre essa questão de para escrever, comece lendo. Não tem jeito, é assim na vida da gente, né? É assim na vida da gente. Então eu tenho que conhecer, eu tenho que estar familiarizado com a linguagem. Se eu quero publicar um artigo científico, eu tenho que estar familiarizado com a linguagem dos artigos científicos, principalmente os da minha área, tá? Mas até de outras áreas. Então eu tenho que ler. Eu tenho que ler outros artigos, eu tenho que ler livros, eu tenho que participar de eventos como esse que a gente está fazendo aqui, porque tudo vai agregando conhecimento. Tá bom? Bom, o 3 é reescrever e melhorar. Aí a gente já começa
a ter um pouco mais de cuidado, né? E isso aí, gente, não é uma vez só não, tá? Vocês vão ver que eu vou falar daqui para frente, eu vou falar bastante nisso. Reescreva e melhore, porque é um processo contínuo, até o momento que a gente envia o artigo lá para a revista, tá? Então, nessa revisão e nessa reescrita, né, o que eu vou fazer? Eu vou cada vez mais trabalhar nessa concatenação das ordens, das partes do meu artigo, das minhas ideias, né? Eu vou identificar possíveis lacunas, eu vou corrigir erros de idioma, tá? Eu vou prestar muita atenção naquilo que eu falei para vocês lá no início, né? Eu não estou escrevendo para mim, estou escrevendo para outros. Tem que estar claro para o outro que eu estou escrevendo. Gente, se não estiver claro para outros os seus leitores o que vocês estão escrevendo, eles não vão citar o trabalho de vocês. E lembra que a citação faz parte do ciclo de trabalho dos autores, né? Ela pode demorar um pouquinho, mas ela vem, é o corolário, como a gente diz no direito, do trabalho de vocês, tá? É o corolário de tudo que vocês fizeram. Então, eu tenho que estar sempre atento e vou seguir revisando, melhorando, reescrevendo e melhorando, tá? Bom, e aí, nesse processo, eu falei do idioma, né? Eu já falei algumas vezes do idioma, mas vejam, eu decidi dedicar uma parte da apresentação só para o idioma. Por quê? Porque é muito importante e faz parte daquele primeiro cheque que o editor vai fazer quando vocês enviarem, tá? Gente, uma concordância verbal mal feita, né? Aquelas gritantes, né? Não que ninguém, principalmente português, né? Uma língua tão rica, então dificilmente a gente conhece tudo sobre português, mas tem coisas que são grotescas, né? Então isso aí a gente tem que estar atento. Hoje a gente tem ferramentas maravilhosas, né? Corretores de texto, o próprio Word, né? Ele ajuda isso. Eu tenho que estar muito atento a isso. Tá? Então, quando eu falo de idioma, eu não estou falando de língua, né? Eu não estou falando, por exemplo, de inglês, ou português, ou espanhol, ou francês. Eu estou falando, quando eu digo idioma, eu estou falando de uma maneira muito geral, tá? Mas claro que eu deixei uma partezinha também aí para falar da questão do inglês, né? Ainda a gente vê uma certa, não é resistência, né? Mas questionamentos com relação à publicação em inglês. Então, muitos pesquisadores, no Brasil nem tanto, tá? Mas eu, como trabalho com toda a América Latina, eu vejo muitos pesquisadores com uma certa resistência ainda a publicar no idioma inglês, né, com algumas dificuldades do idioma e tudo isso. Gente, olha só, cada um tem a sua realidade, né, e quem sou eu para falar individualmente sobre uma pessoa? Eu falo de maneira geral, sempre. Então, o que eu digo é o seguinte, a ciência hoje em dia se faz em inglês, tá? Não que os outros idiomas não sejam importantes, são muito importantes, mas a maioria dos pesquisadores, independente do seu idioma materno, preferem publicar em inglês. Por quê? Gente, lembra lá do ciclo do pesquisador? Ler, escrever, publicar, ser lido e ser citado. Então, no momento que vocês publicam no idioma que não seja o inglês, vocês, querendo ou não, estão limitando o público que vai ter acesso ao seu, eh, ao seu trabalho. Tá? Então, por isso, a maioria prefere publicar em inglês. E aí vem aquela questão, tá, eu falo muito bem inglês, sou fluente, viajo para os Estados Unidos várias vezes, então eu posso publicar em inglês tranquilamente. O que eu digo? Atenção, atenção, porque o inglês que se publica, que se escreve no artigo científico, não é o inglês que a gente usa em Nova York ou em Orlando, tá? Então, a gente precisa, tá, de ajuda de profissionais, tá? E eu falo profissionais porque eu, quando coloquei essa frase aí nesse slide, encontre um falante nativo de inglês para ler e corrigir seu manuscrito, tá? Eu coloquei
justamente para me lembrar de fazer esse comentário que eu vou fazer agora. Não é simplesmente, gente, um falante do idioma, tá? Mais uma vez, a gente volta para aquilo. O inglês que está no artigo científico não é o inglês das ruas. O falante do idioma, ele pode te ajudar com as questões de ortografia e tal, mas o ideal é vocês terem alguém que seja nativo do idioma, mas que realize esse trabalho, né? Ou seja, existem tradutores, ou se vocês conhecem um outro pesquisador, né, que seja americano ou que seja inglês, ótimo, aí é o melhor dos mundos, né? Porque o cara é nativo e conhece esse meio científico. Então, isso é uma coisa que vocês têm que ter cuidado. Esse é um serviço que existe de maneira paga, então, tá? Diferentes editoras, e não só editoras, empresas oferecem esse serviço. A própria Elsevier fornece através de uma web shop, então vocês podem contratar, mas, como eu disse, não é só a Elsevier, tá? O importante aqui não é isso, o importante é que vocês saibam que esse documento, por mais que vocês sejam fluentes, claro, gente, pô, morei nos Estados Unidos, eu fiz meu mestrado, eu fiz meu doutorado e tal, considero que vocês são perfeitamente capazes, mas se não é o caso, eu sempre indico esse serviço profissional, tá bom? E o copy-paste, não preciso nem falar muito, né? Vou até seguir logo, porque hoje em dia não existe mais espaço para isso, a gente volta para aquela questão da ética, então a gente tem que estar muito, muito atento a isso, tá? Esse slide também, eu só deixo ele aí porque eu acho interessante a gente mostrar o seguinte, que às vezes a gente conhece o idioma, tá? E a gente, para demonstrar que conhece aquele idioma, a gente usa várias palavras, né? Isso acontece muito quando a gente conversa com um nativo do inglês. Eu me considero com uma certa fluência no inglês e no espanhol, mas quando eu converso com um nativo do idioma, eu sempre aprendo tanto, né? Por quê? Por nós, né? E aí eu vou falar de nós que somos falantes nativos do português, né? Não sermos nativos de outros idiomas, a gente não conhece a riqueza ou a maior variedade de vocabulário dos outros idiomas, né? A gente aprende, principalmente se a gente não mora fora, a gente aprende ali, existe uma tabela internacional, tá? Que diz ali em cada nível que você estuda inglês, básico, intermediário, avançado, quanto de vocabulário a gente tem que conhecer, tá? Então, a gente conhece aquela quantidade ali. Quando você mora fora e tudo, você vê que aquilo ali é muito maior. Bom, com isso, o que acontece? A gente, às vezes, para dizer uma coisa, a gente usa várias palavras. Por quê? Porque a gente usa as palavras que a gente sabe. Isso é completamente normal, tá? Isso não tem, não é demérito nenhum, nem vergonha nenhuma para ninguém, nem vergonha nenhuma para ninguém. Mas quando a gente vai escrever o nosso manuscrito, né, do nosso artigo, a gente tem que estar sempre atento à precisão, concisão e coerência. E aí, esses exemplos eu acho fantásticos, tá? Vejam aí, por exemplo, a segunda linha, né, a small number of. Eu posso falar a few, tá? Por exemplo, aí tem outro que eu gosto também, que é esse aqui, que está um pouquinho mais abaixo. In spite of the fact that. Eu falo simplesmente although. E, da mesma forma, isso existe para o português e outros idiomas. Então, isso aí é só para ilustrar o que eu estou falando, tá? E aí eu falo um pouquinho das abreviações também, eu vou falar mais na frente, mas lembrando que a gente está escrevendo para o próximo, então tem que ter cuidado com abreviações, com jargões e com toda essa linguagem que às vezes é muito própria de determinadas áreas, tá bom? Muito bem. Vamos agora nos certificar que o nosso artigo, né, o nosso manuscrito, nesse momento, esteja atualizado e no contexto correto. Tá? Já me perguntaram assim, Sérgio, mas atualizado e no contexto correto? Claro que está atualizado, estou escrevendo agora, estou escrevendo coisa atual. Tá? O que eu quero dizer com atualizado é o seguinte, o seu manuscrito está atualizado num contexto, tá, das publicações daquela área? Tá? Então, como é que eu vou saber isso? Tá? Eu vou prestar atenção na minha área
no tema que eu estou escrevendo e no que existe sobre aquilo, tá? Então, a gente aí vai relembrar o que os editores querem, ok? E vamos falar especificamente sobre duas partes do artigo nas quais eles vão prestar especial atenção. Deixa eu beber um pouquinho de água aqui. Como eu disse para vocês lá desde o início. Bom, nessa questão de saber se o meu artigo está dentro de um contexto das publicações da mesma área, a gente tem o Scopus também, que é fantástico, tá? Que vai me dizer assim, olha, quando eu faço as minhas apresentações do Scopus, eu falo assim, gente, olha só, o Scopus responde perguntas para vocês que são cruciais, né? Então, o Scopus diz para vocês quem mais já escreveu sobre aquilo, desde quando se escreve. Então, é importante saber, por exemplo, eu estou escrevendo uma novidade ou já tem mais de 20 anos, 10 anos que escrevem sobre isso? Tá? Eu sou, assim, no Brasil ou no mundo, eu estou entre poucos pesquisadores que vão publicar sobre isso, já tem muita gente publicando sobre isso, né? Então, o Scopus, nesse momento, é fundamental. Bom, como eu falei, o editor ele vai estar atento à introdução, tá? E a introdução é importantíssima, porque ali na introdução vocês têm que mostrar o que da introdução realmente, né, do que vocês vão falar, e aí eu vou, quando chegar mais na frente, eu vou fazer uma diferenciação bem clara de introdução e resumo, porque algumas pessoas ainda confundem isso, tá? Mas, como eu digo nesse tópico aí, esteja atualizado, tá? Ali, na introdução, você já vai indicar, tá? Se o seu trabalho se baseia em trabalhos anteriores, né? Quais são esses trabalhos, deixar isso claro. Eu sempre digo assim, a pesquisa científica, o manuscrito, o artigo, ele é um trabalho individual, muitas vezes, né? Claro que a gente tem artigos aí com vários autores, tá? Mas vamos falar de uma maneira geral, para aquele que está escrevendo o primeiro artigo dele, tá? Ele é um trabalho individual, mas ele não é um trabalho isolado, não pode ser isolado. Então, a pesquisa ela é construída em cima de outras pesquisas que você vai ler, que você vai entender, que você vai desenvolver. Tá? Por isso o referencial teórico lá no meu projeto de pesquisa, por isso as referências, as citações, isso tudo. Tá? Então, esse tipo de informação vocês têm que deixar claro na introdução. Mais na frente eu vou entrar mais a fundo na introdução, tá bom? Eu deixei aí alguns pontos, então, o tema do trabalho e o campo científico, o que é conhecido e o que não é conhecido, perguntas que permanecem, né? Então, aquela questão da gente pensar o seguinte, eu não tenho a pretensão de exaurir tudo que se conhece sobre este tema no meu trabalho. Tá? Então, provavelmente, de certo, algumas perguntas permanecerão, e aí eu posso indicar já ali na introdução. E a outra parte, que o editor também vai estar muito atento naquele primeiro olhada, né, onde ele vê o idioma, aquela coisa toda, é também a lista de referências. Tá? A gente tem uma área específica para ela mais na frente, como tem para a introdução, mas eu achei legal já colocar aqui, porque como ela faz parte daqueles primeiros requisitos lá, né, eu quis deixar bem claro para vocês. Lembrando, gente, que isso que eu estou falando para vocês é baseado no que me dizem os próprios editores das nossas revistas, tá bom? Pode ser que vocês conversem com um editor e ele disse, olha, eu não presto tanta atenção assim na introdução, eu vou prestar mais atenção no resumo, sei lá o quê, mas de uma maneira geral, no mundo Elsevier, nos nossos editores, é dessa forma que acontece, tá? Na lista de referência, a gente vai prestar atenção a algumas coisas muito básicas, né? A questão das autocitações, né? A questão mais uma vez, da atualização do trabalho no contexto, né? Então, eu estou incluindo na minha lista de referências autores importantes desse tema, eu estou fazendo uma lista de referências que seja multinacional, ou seja, eu não estou somente citando autores brasileiros, né?
Por quê? Eu não posso fazer isso, né? Eu não publico só para os brasileiros, sempre tendo essa coisa na cabeça. Então, eu tenho que ler a pesquisa que se produz na China, nos Estados Unidos, na Europa, tá? E aí eu vou organizando isso e inserindo na minha lista de referências. Bem, vamos agora falar da estrutura do artigo, tá? Essa é a parte um pouquinho mais longa e eu vou pedir um pouquinho aí da paciência de vocês. Bom, eu aqui eu vou falar da estrutura que é mais conhecida e que é mais utilizada, né? A IMRAD, né? Introdução, métodos, resultados e discussão. Algumas coisas que vocês precisam saber antes da gente seguir. A primeira essa lista não está essa estrutura não está escrita na pedra. Por isso, daqui para frente, eu coloco aí no pé do slide, leia o guia para autores para informações mais específicas da revista, porque tudo que a gente vai falar daqui para frente é geral, é para dar uma ideia geral, mas vocês têm que estar atentos ao guia para autores, tá? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte, esses bullets aí, né, esses pontos, título, resumo, não significa ordem que vocês vão ter que escrever, tá bom? Eu estou falando porque já tive perguntas nesse sentido. Então, quem está comigo aí desde o início já viu que a gente não vai seguir essa ordem, escrever primeiro o título, depois o resumo, até porque não teria lógica, né? Como é que você vai titular uma coisa que, que não existe? Você pode ter uma ideia lá, mas você não tem esse título antes, né? Como é que você vai resumir uma coisa que não está escrita? Então, isso não é uma ordem. Tá? A gente já viu que a gente trabalha com concatenação de ideias, a gente trabalha com organização da ideia, e depois, de acordo com o guia para autores da revista que eu vou escolher, eu vou dispor essas informações em diferentes partes, em diferentes seções do artigo. Bom, a primeira coisa é o título. Então, muita gente pergunta assim, Sérgio, quantas palavras eu coloco no título? Não existe um número fechado de palavras, tá? O título, claro, ele não pode ser muito longo, mas ele tem que dar a ideia do que vocês vão escrever. E mais do que tudo, título, resumo e palavras-chave são anzóis, tá? Eu costumo dizer que são anzóis, porque eles vão fisgar os pesquisadores para lerem os artigos de vocês, e aí citar o trabalho de vocês. Tá? Muita gente me pergunta, Sérgio, eu posso usar nas palavras-chave as mesmas palavras que eu vou utilizar no título, que eu utilizo no título? Vejam, se a revista não coloca lá no guia para autores essa proibição não existe, vocês podem utilizar. Agora, o que eu digo é o seguinte, lembra que eu falei para vocês que título, resumo e palavras-chave são anzóis? Então, quanto mais palavras diferentes vocês utilizarem, mais chances vocês têm de que o seu artigo seja encontrado e lido. Até porque, hoje em dia, esses documentos são procurados em plataformas de pesquisa, como Science Direct, como Scopus, como Engineering Village, como outras plataformas que a gente tem. Então, se vocês usam palavras diferentes, vocês têm mais chances de serem encontrados e serem lidos. Tá? Então, essa é uma observação quanto a essa pergunta que sempre tem. Ok? E, claro, ele tem que transmitir a ideia da pesquisa. E o resumo? Bom, vamos lá. O resumo, ele tem que dizer o que traz o seu artigo. O que eu quero dizer com isso? No resumo, vocês têm que dizer o que vocês estão pesquisando, como vocês pesquisaram e o resultado. Tá? De cara, já ali. Claro que de uma maneira resumida, e aí eu coloco esses pontos aí para vocês refletirem, tá? Mas o resumo já tem que dizer o que é o meu artigo. Essa é a função dele. E aí, quando me perguntam a diferença do resumo para a introdução, é exatamente isso. No resumo, você já tem que dizer tudo. Olha, eu pesquisei sobre isso, dessa forma, e encontrei isso. Na introdução, não. Na introdução, vocês estão dando aquela introdução inicial do trabalho, vão falar daqueles pontos que eu mencionei e desses pontos que eu vou mencionar já, quando a gente falar sobre a introdução. Tá bom? Palavras-chave
é aquilo. Anzóis, não tem muito o que falar, não tem como dizer, ó, usem essa, usem aquela, vocês vão usar o que esteja de acordo com a pesquisa de vocês. Agora, eu tenho como falar para vocês o que não usar, né? Então, o que eu digo, não usem abreviações, a não ser que sejam abreviações muito conhecidas mundialmente, como DNA, por exemplo, ou ADN, né? Se vocês vão publicar em inglês. Não usem jargões, por favor, não usem jargões, porque vocês estão escrevendo para o outro. Ah, mas eu estou publicando aqui sobre genética molecular, não sei o quê, e quem estuda isso aqui vai entender, mas vocês não estão escrevendo para essas pessoas. Vocês estão escrevendo para outras pessoas. Tá bom? Gente, vou só fazer um parênteses, tá? Tem muita gente perguntando sobre os slides. Vocês vão ter acesso a esses slides, tá? Vocês vão receber um e-mail com link para uma pequena pesquisa de satisfação que a gente faz, link para o certificado e também os slides vão estar nessa página, tá? Então, todo mundo vai ter acesso aos slides, não precisa se preocupar em copiar, nada disso, tá? Desculpe se eu demorei tanto para falar isso. Então, voltando, né, eu vou evitar essas coisas porque eu estou escrevendo para todo mundo. E sempre, claro, muito, muito atento ao guia para autores dessa determinada revista. Tá? Aí a introdução. Então, vamos lá, aí que eu falei para vocês que ia entrar um pouquinho mais na introdução. Eu vou fornecer aquelas informações básicas para dar a introdução do meu texto, tá? Sem precisar. Estão me ouvindo, gente? A Erika está dizendo que está sem som. Vocês estão me ouvindo? Indiquem aí pelo chat se me escutam, por favor. Ai, que bom. Érica, pode ser algum problema com a sua conexão. Obrigado. Então, ali vocês vão definir a hipótese de vocês, né? A hipótese faz parte do artigo, né? Lá no próprio projeto de pesquisa, a gente já vai definir essa hipótese. Eu vou explicar um pouco da minha abordagem, mas a principal diferença da introdução com o resumo, né, para deixar isso claro para vocês, é que na introdução eu não vou dizer tudo já do meu artigo, eu não vou dizer o que eu pesquisei, como eu pesquisei e qual é o resultado que eu obtive. Tá bom? Então, essa é a diferença básica. Eu sei que isso aí é uma coisa que fica martelando na cabeça de vocês, né? Ah, qual que é a diferença? Qual que é a diferença? Essa é a diferença básica. Tá bom? Vamos lá. Métodos. Bom, a funcionalidade principal, ou seja, o objetivo dos métodos é a reprodutibilidade. Palavra difícil essa, viu? Então, eu tenho que garantir que aquela minha pesquisa ali, principalmente dependendo de alguma área, né, às vezes nas ciências humanas, exatas também, onde eu faço uma pesquisa baseada em entrevistas, então tem que deixar muito claro os tópicos que eu cobri naquela entrevista, qual foi a amostragem que eu utilizei. Por quê? Muitas vezes aquela pesquisa foi feita para uma determinada área geográfica, né? E um pesquisador que leu em um outro país, ele pode ter interesse em querer reproduzir aquilo ali na área geográfica dele. Tá? Então, por isso, eu tenho que deixar muito claro nessa parte de métodos, como eu fiz. Ah, Sérgio, mas não tinha parte de métodos, onde eu vou colocar isso? Então, no meu desenvolvimento, né, que aqui a gente vai ter outro nome, cada revista tem um nome diferente, eu vou colocar essas informações, mas tem que estar claro no meu artigo, essa questão do material que eu utilizei, se eu fiz pesquisa, se eu somente fiz uma pesquisa, se meu trabalho é simplesmente baseado em bibliografia, a forma que eu desenrolei a minha pesquisa, tá? Bom, aqui resultados de discussão. Então, como eu falei para vocês, eu estou utilizando resultados e discussão porque é o geral, né? E está dentro daquela estrutura lá em INRAD que eu falei para vocês. Mas algumas revistas podem dar nomes diferentes e vocês vão utilizar de acordo com o guia para autores, tá? Mas o fato é que isso aí é o coração, é o cerne, né, do artigo, é o core
do meu artigo, do meu manuscrito. Então, ali é que eu vou apresentar minhas descobertas, eu tenho que estar muito atento, né, naquela questão que a gente já vem falando desde o início, de guiar os meus leitores, né, de uma maneira lógica, de uma maneira precisa, de uma maneira concisa. Eu vou explicar com detalhes como eu cheguei. Ah, mas eu já falei isso no resumo. Ok, mas lá foi resumido. Aqui você tem que explicar com detalhes como que você chegou àquela revisão, aquela solução, aquele resultado, tá? Então, essa parte é a parte que, de fato, vocês vão dar mais atenção, tá? E é como eu falei, mais uma vez, eu não estou escrevendo em ordem, tá? Eu vou pegando aquelas minhas ideias lá que já estão organizadas e vou encaixando junto com os gráficos, junto com tabelas, junto com fotos, junto com qualquer tipo de material que faça parte da minha pesquisa. A conclusão é o fechamento, tá? Então, não preciso dizer que a gente não vai, vocês não vão repetir exatamente o que foi dito anteriormente, mas é interessante que vocês fechem, tá? O trabalho de vocês, tá? Aí tem espaço para aquela questão que eu falei, que a gente já pode ter mencionado lá na introdução, né, de que perguntas permanecem. Aqui vocês podem, seguindo a mesma linha, de acordo com a pesquisa de vocês, sugerir algum outro trabalho mais direcionado para o foco X ou Y, tá? Mas não é para ser longa, não é para ser especulativa, não é para colocar mais nada novo, tá? Inserir perguntas não, inserir, por exemplo, descobertas, desenvolver um pouco mais, não, é fechamento, tá? Agradecimentos, então, como vocês podem ver, a gente já chegou no core, né? Então, a gente já falou aí o principal do que compõe um artigo científico, mas tem algumas outras coisas também que o guia para autores vai deixar bem claro para vocês. Então, agradecimentos, né? Cada vez também mais importante que eu agradeça não somente ao meu orientador, à minha instituição, mas muitas vezes o pesquisador utiliza um laboratório de uma outra universidade, de um outro instituto de pesquisa, né? Ou ele tem aquela pessoa que ajudou a ele. Até lembra que eu falei lá no início do elevator pitch? Então, eu posso agradecer aquele amigo que lá no início me apoiou, que fez deu aquela primeira olhada na minha pesquisa. É interessante. Algumas revistas pedem como obrigatório, outras não, mas é sempre interessante eu considero sempre interessante colocar, tá? Bom, com relação a referências, a gente já falou um pouquinho. Eu só vou reforçar aqui uma coisa, tá? Desses pontos que eu coloquei, cuidado com as autocitações, tá? Vejam, não é proibido, eu não estou dizendo que é proibido, tá? Eu já escrevi vários artigos, por que eu não posso citar os meus artigos? Vocês podem citar. O que não pode acontecer é vocês citarem, sei lá, 40% da sua lista de referências são artigos seus. Aí não é legal. Tá? Porque, inclusive, hoje existe uma grande discussão sobre a questão de autocitações para inflar métricas, né? O Scopus, por exemplo, permite que no momento da análise vocês façam a exclusão, né? No momento da análise do índice H do autor, vocês façam a exclusão das autocitações, tá? Porque realmente essa é uma preocupação da comunidade científica de uma forma geral, né? Porque se eu já publiquei muito, eu encho o meu artigo com citações minhas e eu acabo, de uma maneira não ortodoxa, vamos dizer assim, inflando as minhas métricas, tá? Então, tomem muito cuidado com isso. O resto é aquela questão que eu falei de atualização no contexto mundial, né? Então, eu vou citar pesquisadores importantes, eu vou citar pesquisadores de outros países, tá? Bom, tenho certeza que todos vocês conhecem o Mendeley, então não existe ferramenta melhor para ajudar a vocês no momento de criação, não só das citações, mas também da lista de referências, tá? Então, o Mendeley, ele permite que vocês tenham acesso às suas referências em qualquer lugar, ele permite que vocês criem com um clique, e a verdade é um clique, trabalhando no Word, vocês dão um clique, ele já cria toda a lista de referências para vocês, no formato que vocês utilizam, tá? Então, se alguém não conhece, procurem o Mendeley na rede, na internet, tá? E vocês vão receber nos slides o link, né? Aqui, por exemplo, é um link para o Mendeley, ok? Material complementar é todo aquele material que, por algum motivo, não foi incluído no corpo do artigo, mas que o pesquisador julga interessante para
para estar disponível para os seus leitores, tá? Lembra que eu falei para vocês, de acordo com o guia para autores, cada revista vai dizer, ela pode definir, olha, você só pode colocar um número X de tabelas, um número X de figuras, tá? Então, muitas vezes, não é possível. Imagina um cara fez uma pesquisa de campo, né? Onde ele produziu vídeos, ele produziu arquivos de áudio, enfim, ele produziu uma série de materiais, né, que não, por questão de formatação, não vão estar no corpo do artigo. Então, o que ele faz? Ele disponibiliza através de material complementar, tá? Em diferentes formatos, e aí o guia para autores vai indicar para vocês como que aquela revista específica trabalha com a questão do material complementar. Estamos chegando lá, minha gente. Vamos falar agora da questão dos revisores, tá? Gente, de tudo que vocês estão lendo aí nesse slide, que vai ficar para vocês, prestem bem atenção nessa figurinha que eu coloquei aí. Gentileza gera gentileza. Talvez, quem não seja do Rio de Janeiro, talvez não conheça, tá? Gentileza, conhecido como Profeta Gentileza, foi uma figura dos anos 70, tá? Que aqui da minha cidade, de Niterói, no estado do Rio de Janeiro, que andava pelas ruas, não é pregando, mas dizendo frases, né, se vestia especificamente, mas assim, a máxima do gentileza é gentileza gera gentileza. Hoje, depois da morte dele, a obra dele é protegida, né, então ele escrevia nos muros, ele escrevia nos pilares de um viaduto famoso no Rio de Janeiro, né, ali no viaduto do gasômetro, e essa obra está lá. Mas o que eu quero dizer com vocês? O que eu quero dizer para vocês? Quando a gente recebe um feedback, tá? Isso vale para a vida da gente, né, dos nossos pais, do nosso chefe e tal. Muitas vezes a primeira reação que a gente tem é uma reação de defensiva, né? Então a gente já, bum, levanta o escudo, ok? O que eu quero dizer para vocês é, não sejam assim, tá? Lembra lá do início? Os pesquisadores revisores são cientistas como eu. Então, não importa o que vocês recebam de volta dos revisores, né, que vai passar pelo editor até chegar a vocês, encarem e respondam sempre com gentileza, porque gentileza gera gentileza. Tá? Lembrem que os revisores, eles não estão ganhando nada, eles estão trabalhando para o progresso da ciência, eles são pesquisadores como vocês, tá? Então, sejam firmes, sejam assertivos, tenham suas respostas baseadas em fato, tá? Mas sempre com muita gentileza. Mesmo que aquele primeiro e-mail não venha assim tanta gentileza, tá? A gente vai fazer a nossa parte. Ok? E também importante que eu quero destacar nesse slide é o seguinte, vocês são os donos da pesquisa, vocês são a autoridade máxima naquela pesquisa, então não fiquem com medo de se posicionar, tá? Muitas vezes vem uma pergunta do revisor, tá? Não quer dizer que ele não esteja totalmente em desacordo, que ele não concorde, que ele esteja achando que ele é errado. Muitas vezes ele quer simplesmente uma explicação maior sobre aquilo ali que vocês escreveram. Tá? Então, se vocês fizeram o trabalho de vocês, como a gente está falando hoje desde o início, baseado em leitura, baseado na ciência, tudo direitinho fundamentado, vocês não têm que ter medo de se posicionar. Tá? Vocês não têm que abaixar a cabeça para tudo que o revisor diz. Então, com gentileza, com educação, a gente vai se posicionar e, olha, não pensem que isso aí, mas aí se eu não concordar, meu artigo não vai ser publicado. Não é assim, tá? Não é assim. E eu indico, se vocês alguma vez passaram por algum tipo de questão como essa, né, e que notadamente não foi uma decisão baseada em ciência, conversem com o corpo editorial da revista, conversem com o editor da revista, tá? Mas é claro, eu tenho que estar sempre baseado na ciência, né? Não é porque eu achei, eu escrevi assim. Não, eu escrevi assim por isso, isso, tá? Muito bem. Bom, já passamos pela parte principal do artigo, agora a gente vai lá para enviar o nosso artigo. Essa parte agora é, como se dizia antigamente, chuchu beleza.
No momento de enviar o meu artigo, eu vou verificar a integridade desse manuscrito. Veja, gente, a gente já ultrapassou todas aquelas... Sabe aquele reescreva e melhore? A gente já ultrapassou isso, tá? Quando eu falo aqui em verificar a integridade, eu estou falando o seguinte, o arquivo está certinho, eu estou mandando no PDF que ele pediu, ou eu estou mandando no Word, e o material complementar ou suplementar está certinho, está zipado, não são arquivos muito grandes, enfim, eu vou verificar esse tipo de integridade, tá? Tudo que está colocado ali, os gráficos e tal, e aí vem a questão da carta de apresentação. Muita gente pergunta assim, Sérgio, sou obrigado a escrever carta de apresentação? Você só é obrigado se o guia para autores disser que é obrigatório. Tá? Se o guia para autores disser que é obrigatório, aí você é obrigado. Se o guia for omisso nesse ponto, não falar nada, aí você não é obrigado. Entretanto, tá, o que eu ouço dos editores é que é de bom tom escrever uma carta de apresentação. Tá? Lembrem, olha só, a introdução foi a apresentação do trabalho de vocês. A carta de apresentação é a apresentação de vocês, como pesquisadores, como estudiosos, como cientistas. Tá? É a oportunidade que vocês têm para se apresentar. Esses pontos que eu destaco nesse slide são exatamente, né, exatamente isso, ou seja, eu estou me apresentando, Sérgio, mas é meu primeiro artigo, poxa, não vou escrever não, estou até com vergonha, o outro lá escreveu já 30, 40 artigos, não interessa, você escreveu o primeiro artigo, ótimo, você está começando, mas você tem um passado, você tem um background de estudo, e é isso que você vai se apresentar. Aproveita para dizer para o revisor aí a significância do seu trabalho, né? Aproveita para mostrar para ele que você leu a revista dele, tá? Que você lê os artigos que ele publica e, por isso, você sabe que o seu artigo pode ser relevante para aquilo ali. Vendam o seu peixe, gente, na carta de apresentação. Tá? Então, assim, não fica... Agora, claro, né, a carta de apresentação não é aí, não vou escrever um compêndio, né? É uma página no máximo, máximo, tá? Bem resumido e tudo, mas é a oportunidade que vocês têm para se apresentarem, tá? O que pode voltar dos revisores para mim? Tá? Então, aí vocês têm o seguinte, bom, a primeira decisão do editor é aceito e rejeitado. Lembrando que eu falei para vocês lá na frente que esse aceito significa aceito para revisão. Né? Aqui a gente está falando de revistas revisadas por pares. Eu não quero publicar em revista que não seja revisada por pares, porque eu quero garantir a qualidade do meu artigo. Tá? Eu quero garantir que outros pesquisadores vão ler o meu artigo e vão acreditar no que eu estou dizendo. Muito bem. Então, essas são as decisões do editor, a gente já falou disso, eu não vou me alongar. E aí a gente vem a questão, depois que ele aceita e vai para a revisão, vem os pareceres, né? Vem as decisões, os comentários dos revisores ou pareceristas. Então, o que ele pode dizer para você? Ele pode pedir para você elaborar um pouco mais sobre determinada coisa, para você dar uma explicação um pouco maior de por que, de repente, ele pode achar, não acho que essa tabela esteja de acordo com o texto que vem logo depois dela, ou logo anteriormente a ela. É esse tipo de coisa que pode vir. Tá? Pode vir alguma coisa mais grave, pode vir alguma coisa sobre a ciência mesmo que está sendo falada, tá? Mas vai vir no formato de comentário, de perguntas, tá? Para vocês poderem responder, quando chega até vocês. Por que eu estou dizendo isso? Porque lembra daquele gráfico? O parecer dos revisores, ele não vai direto para vocês, ele vai para o editor. Tá? Então, o editor, baseado no que dizem os revisores, ele pode já de cara rejeitar o artigo. Tá? Ou ele pode achar que os comentários que foram feitos devem, né, ser respondidos por vocês. Tá? E aí vocês estão tendo a chance de se posicionar e de responder aquelas perguntas, ok? Então, lembrem-se que a decisão final é sempre do editor. Sempre vai ser dele. É claro, já me perguntaram assim, Sérgio, mas se todos os revisores derem um parecer favorável, o editor pode negar? Gente, poder pode, mas não vai fazer.
tá? Assim, com todos esses anos aí, com todo mundo que eu converso, não só de revistas, mas muitos pesquisadores também que a gente conhece aí no Brasil inteiro, na América Latina, no meu caso, não vão fazer isso. Dizem, não, se todo mundo recomendou, se os revisores recomendaram a publicação, não vou negar, tá? Bem, estamos chegando lá. Isso aí eu coloquei só para vocês saberem que existe, a minha colega Thaís também vai falar disso, a Researcher Academy, tá? Onde vocês podem fazer cursos, né? Tudo que eu falei hoje para vocês, eu falei de uma maneira geral, né? Não fui muito profundo em nenhuma parte, mas a gente tem gratuitamente, tá? No Researcher Academy da Elsevier, cursos específicos nesses pontos e muitos outros, tá? Então, são cursos de horas, 40 horas, sei lá quantas horas, em redação para pesquisa, em processo de publicação, tá? Para vocês verem lá no fundinho isso que eu falei, ok? E muito bem, com isso, chegamos aí à parte das perguntas, tá? Então, eu vou começar a responder aqui na ordem as perguntas que chegaram através da perguntas e respostas. Lamentavelmente, eu não consigo seguir o chat, mas aqui eu consigo. Algumas eu já respondi, os revisores recebem alguma coisa, eu já respondi. Quais são os requisitos para ser um revisor? Essa pergunta é muito interessante, da Mariana. Veja, Mariana, não existe também escrito na pedra, tá? Mas as revistas têm seus requisitos. Por que eu estou falando isso? Porque uma vez eu fiz essa apresentação e me disseram assim, quando eu falei, né, que vocês podem ser revisores e tudo, falar, mas eu sei que só aceitam para revisão quem é doutor ou quem é pós-doutor, tá? Isso não existe escrito em lugar nenhum. Tá? Apesar do que a gente sabe que as revistas têm os seus critérios. Então, o critério, uma resposta objetiva para a sua pergunta, Mariana, dê uma olhada em Zenescope e no guia para autores da revista que você vai ter essa informação. No Triple Blind, como ocorre a submissão do artigo? Quer dizer, quando mandamos a carta de apresentação do artigo, é de forma anônima? Sim, é de forma anônima, Bruna. A distribuição é feita por um sistema, tá? Como é nos tribunais, né? Você não escolhe o juiz que vai julgar o seu caso. Você chama de protocolizar, né? Então, você protocoliza o seu processo e um sistema faz uma distribuição automática entre os juízes daquela corte. Muito bem. Se os revisores pareceristas não recebem nenhum valor monetário, e se as revistas hoje em dia são no formato online, por que é tão caro submeter e publicar um artigo? Ana Paula, excelente pergunta. Agora veja, a sua pergunta, ela tem duas respostas. A primeira é o seguinte, não necessariamente o autor tem que pagar para publicar, tá? As revistas da Elsevier, todas as nossas revistas têm modelos de publicação nos quais os autores não pagam nada, tá? Então, essa questão de você pagar para publicar, ela está diretamente relacionada ao modelo de publicação, né? Basicamente, fala de uma forma muito rápida, são dois modelos, né? É o modelo de acesso aberto e o modelo de assinatura. Quando o autor decide publicar no modelo de assinatura, ele não paga nada, tá? Zero. O Wanderson pergunta, é a mesma coisa, então, ok. Gisele, já falei da carta, né? Você fala carta do editor, Gisele, mas é também carta de apresentação, tá? O Everton pergunta, o editor pode acatar a sugestão dos autores para revisão? É bem vista essa indicação de revisores? E excelente a sua pergunta, Everton. Everton, sim. Muita gente tem essa dúvida, né, para não parecer que você está aqui tentando criar algum tipo de viés ou que você está direcionando a sua publicação. Veja, a sua revisão, né? Sim, o editor pode acatar a sugestão, tá? Principalmente se for no sistema, mesmo que seja no sistema o blind, tá? Os revisores não vão saber que estão revisando o seu artigo, entendeu? Então, isso pode, sim, ser feito,
tá? Sem nenhum problema. Aqui, a questão maior, Everton, não é nem se o editor vai aceitar, é se você pode sugerir, né? Eu vejo muitos pesquisadores têm esse receio, mas pô, se eu sugerir, o editor pode pensar que eu estou querendo aí, de alguma forma, guiar a minha revisão. Pode sugerir à vontade. Aliás, os editores gostam de receber sugestões de revisores, tá? Porque é sempre difícil. Como eu falei para vocês, eles não ganham nada e tal. Ok? Muito bem. Eu estou respondendo algumas perguntas aqui. Quando você possui um trabalho inédito e aparece um congresso que cabe à sua pesquisa, no entanto, já foi submetido a uma revista, como eu procedo? Eu preciso avisar a revista que submeti que o trabalho está sendo submetido a um congresso da área de apresentação e vice-versa? O Everton, aí você tem que consultar exatamente o modelo de publicação no qual o seu artigo foi publicado nessa revista, tá? Por que eu estou dizendo isso? Uma coisa é você apresentar, às vezes, um trabalho num congresso, outra coisa é aquele trabalho que foi apresentado ser publicado, né? Então, assim, se ele já foi publicado, ele teoricamente não, ele não pode ser republicado. Entende? Então, você tem que revisar exatamente o tipo de contrato que você fez com a revista no momento da publicação do seu artigo, tá? Estou entendendo pela sua pergunta que a publicação foi antes da apresentação no Congresso. Obrigado, Luciene, pelo agradecimento, né, pelo elogio. Gostaria de saber como avaliar a qualidade da revista, pois uma preocupação é saber a classificação da revista, tanto dos critérios do Qualis, da CAPES e do fator de impacto da revista. Luciene, métricas de impacto são muito importantes. Esse é um tema que a gente explora muito a fundo na nossa apresentação sobre os Scopus, tá? A Aline vai falar um pouco sobre aí essa questão de métricas de impacto. O que eu digo para você? Para você avaliar, você tem que consultar a fonte da métrica, né? Então, aí você fala, por exemplo, dos critérios do Qualis. O Qualis é uma métrica, né, utilizada pela CAPES, que está lá na plataforma Sucupira. Então, você tem que revisar a plataforma Sucupira. No caso do fator de impacto, acaba sendo um nome genérico para métricas de impacto, porque existem diferentes métricas, né? Site Score, existe o SNP, a métrica do Simago, existem várias. O interessante é sempre você verificar a fonte da métrica e nunca ter em mente só uma métrica. Não, eu só vou olhar o Qualis. Não, você tem que olhar as métricas de uma maneira global, principalmente se você está publicando um tema de interesse global. Tá? Mas sim interessante, está, e a maneira, a sua pergunta objetiva, né? A maneira de verificar é checando as plataformas fontes dessas métricas, tá? Ana Paula faz uma pergunta: e por que essa linguagem é tão rebuscada? Acho que isso acaba afastando os profissionais dos conteúdos científicos, não escrevendo só para pesquisadores. Ana Paula, não estou entendendo direito o contexto que você está colocando, né? A sua afirmativa é totalmente válida, não escrevem só para pesquisadores, tá? E quando eu disse lá na frente que a gente tem que observar o trabalho de uma maneira holística, eu estava realmente me referindo a isso, tá bom? Thierry pergunta: para fazer a publicação em inglês, o senhor recomenda que se faça como segunda publicação após ter sido aprovada em uma revista brasileira e ir para o exterior? Não, na verdade, a sua publicação inicial está em inglês. Se você já publicou em português, você não pode publicar novamente a mesma pesquisa em inglês, né? Porque aí é a mesma pesquisa. O ideal é fazer a tradução e já publicar em inglês, ok? O Gabriel faz uma pergunta aqui bem legal. Ele tem uma dúvida quanto à originalidade de um artigo, né? O que seria a originalidade? Existem aspectos técnicos, é mais um contexto de publicação. Essa sua pergunta, Gabriel, a gente poderia falar aqui horas sobre ela. Tá? Mas eu acho que a forma mais fácil da gente encarar a originalidade é o simples sentido da palavra. Tá? É original, é uma coisa que você está trazendo nova, é uma novidade. Tá? Então, é isso. Você pode usar novidade como sinônimo.
Como evitar o plágio, e você pode dar dicas para evitá-lo. Gente, evitar o plágio é não copiar e colar, né? Aí tem gente que fala assim, mas eu queria usar aquela frase que ele usou. Gente, a gente tem citação direta, citação indireta, né? A gente pode colocar exatamente o que o outro autor disse, vou lá colocar entre aspas e tudo. Então, esse é um primeiro cuidado. Agora, o que a gente sempre recomenda, existem algumas ferramentas gratuitas de antiplágio, né, de checagem, que vocês podem utilizar também para ver se, sei lá, às vezes a gente lê tanto, né, um determinado autor, que de repente aquilo fica no nosso subconsciente, a gente acaba utilizando a mesma frase. Então, a indicação é essa, é usar essas ferramentas gratuitas para fazer uma checagem. Tá? A Júlia pergunta, como é possível saber a relevância de um autor num determinado assunto? Júlia, a maneira mais fácil é você pegar uma ferramenta como o Scopus, fazer uma busca por assunto, verificar qual é o autor que mais publica, ou quais são os autores que mais publicam, e dar uma olhada no perfil deles, ver quantos documentos eles publicaram, qual que é o índice H desses autores, quantas citações eles receberam, e aí você tem uma ideia da relevância daquele autor na sua área, tá bom? A gente tem uma pergunta da Camila, que pergunta assim, eu não entendi muito bem o que são os jargões. Camila, jargões são aquelas palavras, aquelas frases, né, que a gente acaba utilizando sempre, né? Então, em determinadas... o mundo corporativo tem muito isso, né? Como tem as abreviações também. Sei lá, a gente bota o FYI, né? For your information. Muita gente sabe o que quer dizer. Você pega um e-mail, encaminha para uma pessoa e coloca lá FYI. Só isso. Você está dizendo para aquela pessoa, for your information. Mas aquela pessoa não é obrigada a conhecer, né? Você conhece porque você está naquele mundo. Não tem gente que não conhece. Olha que legal, ó. Dê uma olhada aí no chat, está passando aqui rapidinho. A Mariana está falando sobre o Turnitin, tá? Uma ferramenta disponibilizada aí pelo sistema de bibliotecas. Vamos lá. Gente, eu não vou conseguir responder todas, tá? Que eu não quero prender vocês aqui para sempre, então eu estou aqui dando uma selecionada. O que eu vou pedir para vocês é o seguinte, qualquer dúvida que fique, vocês, por favor, me enviem por e-mail, que eu tenho o maior prazer de responder, tá? Eu vou responder ainda mais 3 perguntas, e aí a gente precisa encerrar, porque, né, as pessoas não são obrigadas. Vamos lá. O Ícaro pergunta o seguinte, como fica a relação do comitê na escrita da metodologia? Apenas uma indicação de que o processo foi aprovado? Ícaro, não sei exatamente a que comitê você se refere, tá? Mas se é o comitê editorial ele vai trabalhar na mesma linha do editor, tá? Fazendo aquela primeira revisão, aceitando ou enviando diretamente para os revisores, tá? Ou simplesmente negando, mas é assim que funciona, se é isso que você está falando, tá bom? A Dayana pergunta sobre o referencial teórico. Veja, Dayana, referencial teórico não é uma parte do artigo, tá? O referencial teórico, ele fica lá no seu projeto de pesquisa. Antes de fazer a pesquisa, se você ainda está, de repente, na graduação, ou está iniciando a sua pós e tal, mas vai ter um momento na matéria de metodologia que vai ser falado sobre isso, sabe? Sobre esse referencial teórico e sobre o projeto de pesquisa, que são coisas que você decide lá, olha, a minha pesquisa vai ser nesse sentido, eu vou utilizar a metodologia qualitativa ou quantitativa, eu vou falar lá, esse é o meu referencial teórico, mas não necessariamente está no artigo, tá? O referencial teórico. Bom dia, Sérgio. Em relação à publicação de artigos, a partir de estudos realizados na dissertação tese, quem deve ser o autor? Somente o aluno ou o aluno orientador? Tá? Mais uma vez, não existe nada fechado sobre isso. Tá? Em geral, os orientadores figuram como autores também, mas isso é uma decisão do autor e do orientador. Tá? Eu falo em geral, porque em geral é assim, mas tem também os casos nos quais o orientador não participa, tá?
em trabalho de tradução é necessário método, se a seção de métodos faz parte do seu artigo, ela vai ter que, de alguma maneira, estar traduzida, né? Então, sim, faria parte. A Cristiana tem mais uma pergunta. Minha dúvida gira em torno de e-mails que recebo para divulgar algo e existe pagamento. Sou novata, publiquei um artigo, tenho 2 IC, estou terminando o TCC. Já recebi vários e-mails para publicar sobre o assunto. Adorei sua pergunta, Cristiana. Olho, tá? Atenção nesses casos. Hoje em dia, cada vez mais se apresenta essa questão das revistas predatórias. Tá? Então, se a revista está te procurando, está te pedindo pagamento para publicar, olho, tá bom? Porque essa é uma prática nefasta que cada vez mais a comunidade acadêmica está atenta, tá bom? Então, o ideal é o autor procurar a revista, tá? Não caia nessa de revista aí que você nunca viu, tá te chamando para publicar, porque eles veem que você já publicou alguma coisa e começa a fazer a prospecção deles, tá? E aí, essas publicações em revistas predatórias, elas não são bem vistas pela comunidade acadêmica, acaba, de uma certa forma, prejudicando sua carreira, tá? Então, o processo, gente, é o autor publicar a revista. Desculpe, procurar a revista. Vocês podem ter indicações? Podem. O seu orientador, os seus colegas, outros pesquisadores da universidade podem te dar indicações. Agora, a revista que está te mandando e-mail e te cobrando para publicar, cai fora, tá? Porque realmente não é uma boa prática. Gente, a última pergunta, desculpa, não vou conseguir responder todas, tá? Mas eu vou responder uma última aqui, deixa eu ver. Para quem está escrevendo, o Josué pergunta assim, olha, para quem está escrevendo o seu primeiro artigo, é recomendado escrever uma revista de qualis menor? Olha, Josué, não existe essa recomendação, tá? Agora, o que existe sim são fatos. Veja, se você faz uma comparação de revistas, tá? Você pega uma revista que tem um qualis um pouco menor, ou que talvez publique uma quantidade maior de artigos, entre aspas, e muito entre aspas, você pode ter mais chances de que seu artigo seja publicado, tá? Porque aí a gente analisa o contrário, né? Vejam, eu estou publicando o meu primeiro artigo sobre saúde, eu vou enviar para a revista The Lancet. Entende o que eu estou falando? Não que o seu artigo seja ruim, não que o meu artigo seja ruim, mas é que eu já estou começando com um sarrafo muito lá em cima. Tá? Então, da mesma forma que eu falei anteriormente sobre a questão das revistas predatórias, a gente tem que estar muito em uso, vocês têm que analisar com muito critério o que vocês querem. Uma revista ter o qualis baixo ou o site score baixo, né? Baixo que eu quero dizer, isso é muito relativo, né? Porque depende da área da revista, depende de tudo, mas não quer dizer que a revista não tenha qualidade. Então, o que você tem que observar basicamente, a revista tem revisão por pares? A revista está indexada numa base de dados conhecida, como Scopus, Web of Science, tá? É uma revista reconhecida no meio acadêmico? Então, se isso tá, essas respostas são afirmativas, você pode publicar nessa revista, tá? E aí, voltando bem objetivamente ao que você estava falando, se a revista tem uma métrica um pouco abaixo, sei lá, o pesquisador iniciante tem mais chances, e até de contribuir para que a métrica daquela revista suba, né? Porque da mesma forma que os pesquisadores buscam as citações, as revistas buscam publicar trabalhos bons para que recebam citações e elas possam também crescer nas suas métricas, tá bom? Meus caros, muito obrigado, tá? Pelo dia de hoje, pela manhã de hoje, porque à tarde tem mais, eu vou estar com vocês à tarde falando sobre Science Direct, tá bom? As perguntas que não foram respondidas, por favor, podem me enviar por e-mail, tá bom? Vocês, como eu disse, vão receber um e-mail, tá? Com instruções para
certificado e para apresentação. Ah, Sérgio, passou já, esse e-mail vai chegar para vocês em aproximadamente aí, vou pedir uma semana, tá? Para esse evento grande que a gente está fazendo. Se em uma semana vocês não receberem, aí vocês podem entrar em contato comigo, Sérgio, eu não recebi, que a gente vai ver o que vai acontecer, vai tentar reenviar, porque esses e-mails são enviados diretamente pelo sistema. Então, pode acontecer de cair numa caixa de spam ou qualquer coisa desse tipo. Tá bom? Mas aguardem aí pelo menos uma semana, até hoje é segunda, né? Até a próxima segunda, para vocês receberem esse e-mail com todo o material, vão instalar os slides, o certificado de vocês, tudo direitinho, tá? Então, meus agradecimentos a vocês, principalmente, e ao sistema de bibliotecas da Unicamp, na figura da Michele, e eu passo agora para a Michele, se quiser fazer algum tipo de encerramento, lembrando a vocês que hoje à tarde tem Science Direct e durante a semana inteira palestras muito interessantes sobre engenharia, sobre a área da saúde, tá? Então, Michele, por favor, você fique à vontade. Obrigada, Sérgio. Eu gostaria de agradecer em nome do SBU. Eu tenho certeza que foi muito proveitoso para todos que estiveram aqui hoje. Estava vendo aqui no chat, muita gente agradecendo, muita gente interagindo com perguntas. Então, muito obrigada pela disponibilidade de vocês em oferecerem essa palestra para a nossa comunidade e para a comunidade externa também, né? Porque é aberta. Eu gostaria de reforçar o convite para vocês, para que façam inscrição nas demais palestras. Coloquei aqui no chat o link, vou colocar mais uma vez, e continuem acompanhando aí essa semana, que com certeza vai ser cheia de aprendizado. Obrigada, Sérgio. Obrigada, pessoal, pela presença de todos. Gente, obrigado a todos. Então, com isso, eu estou me desconectando. Tchau para todos.